Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Vanessa, juntamente com o professor Weber, daremos sequência à apostila disponibilizada no Classroom para vocês. Estamos na segunda semana e hoje iremos abordar termos importantes de matemática financeira. Alguns conceitos básicos necessários, nós temos a porcentagem, como nós já vimos na semana passada, a taxa percentual, ou seja, qualquer fração cujo denominador seja 100, onde representamos, pela letra A sobre 100, na sua forma fracionária, e qualquer valor percentual temos esse símbolo da porcentagem. Trouxe um exemplo para vocês, 5%, a taxa percentual, representado 5 por 100 na fracionária, é igual a 0,05 na sua forma decimal. Outros conceitos também são necessários para entendermos a matemática financeira. Temos o capital, os juros e o montante. O capital, representamos pela letra C, é qualquer valor expresso em moeda, seja dinheiro, bem material, imóvel, enfim. E juros, representamos pela letra J, é qualquer rendimento proporcionado ao dono do capital pelo seu uso. O montante, representamos pela letra M, é a soma entre o capital e os juros. Temos essa formulazinha aqui, que é dada por N igual a C mais J, capital mais juros. O montante é o valor final. Nós temos a taxa de juros, que representamos pela letra I, e a taxa de crescimento do capital associada ao período de operação. Então, essa taxa, ela varia de acordo com o empréstimo, juros, enfim. E temos a fórmula que ela é dada pela razão dos juros sobre o capital. Um exemplo bem claro para vocês é quando uma pessoa aluga casa. O inquilino irá pegar essa casa como empréstimo por um determinado tempo e pagará um aluguel para o uso dessa casa, certo? Então, quando o inquilino devolver a casa ao dono, estará devolvendo o capital, que é a casa, o aluguel seria os juros, então no final entregaria a casa mais aluguel nesse intervalo de tempo, juntamente somando isso daria o montante, então o dono receberia a casa mais os aluguéis, ou seja, o capital mais os juros. E isso é um exemplo simples. A gente também pode lembrar dos bancos, Os bancos, eles emprestam dinheiros para os clientes com juros. E geralmente esses juros têm uma taxa de juros. Então tem um valor de juros estimado por um intervalo de tempo. Então, taxa anual, taxa mensal. E quando o cliente pega esse valor, ele vai gastar esse valor com o que quiser, mas quando precisar devolver, vai ter que devolver o capital, que é o valor que pegou emprestado, mais os juros que decorreu durante esse tempo. Então, ele deverá devolver o montante, o capital mais os juros, que é calculado a partir de uma taxa de juros, Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é a matemática financeira, o que esses conceitos básicos são tão importantes para a gente conseguir compreender. Eu trouxe alguns exemplos para vocês compreenderem um pouco mais sobre a matemática financeira na prática. Então, um banco oferece rendimento de 0,8% ao mês. Se uma quantia de R$600 for aplicada nesse banco, vejamos que quantia o cliente terá em sua conta no final do mês. Então, retirando os dados, nós temos o tempo, o mês, a taxa de juros, 0,8%, aqui a gente realiza uma conversãozinha, 0,8 sobre 100, que vocês aprenderam na aula anterior, como converter porcentagem decimal. Capital, R$600, e nós não sabemos os juros, então vamos calcular os juros.
Então, nós vamos usar a formulazinha da taxa de juros, né, que é a razão dos juros sobre o capital. Então, nós temos o que? Colocando os dados, temos que a taxa de juros corresponde a 0,08 igual aos juros que não conhecemos, né, dividido sobre 600, que é o capital. Realizando a multiplicação cruzada, obtemos que ele teve um rendimento de R$ 4,80. Dessa forma, né, o exercício está pedindo quanto terá, qual a quantia total no final do mês. Então, se a quantia total, nós temos que calcular o montante, porque ele já tem os R$ 600 na conta, mais o valor de rendimento, que é os juros, né? Então, R$ 4,80. Então, o montante nada mais que é o capital mais os juros. Então, 600 mais 4,80 é igual a 604,80. Portanto, o cliente terá em sua conta no fim de mês R$ 604,80. Nós também temos a taxa de juros simples. A taxa de juros simples é dada pela fórmula juros igual capital vezes taxa de juros vezes tempo. Ou, para vocês não esquecerem, juros igual a CIT. Lembrando que a taxa de juros e o tempo tem que falar a mesma língua. Se a taxa de juros for anual, o tempo tem que ser ano. Se for taxa de juros mensal, o tempo terá que ser meses. E assim sucessivamente. Tem um dado importante aqui que eu vou frisar para vocês, que a taxa de juros geralmente é dada em porcentagem. Então, 5% ao ano, 5% ao mês. Então, quando vem esse dado no exercício, ou vocês podem logo converter em decimal, né? Com esse processo aqui, 5 sobre 100 igual a 0,05. Ou vocês pegam e alteram a fórmula, que é juros igual a CIT dividido por 100. Os resultados serão os mesmos, mas eu prefiro logo converter antes de jogar na fórmula. Facilita já o processo. Então, o que é a taxa de juros simples? É o valor do rendimento do capital em determinado intervalo de tempo sobre uma taxa de juros. A taxa de juros simples, ela sempre será referente ao capital inicial. Então, é importante vocês lembrar disso. Trouxe um exemplo para vocês em que Pedro emprestou de um banco R$10.000. 2 meses depois, pagou 10.400. Os juros pagos por Pedro foram de R$400. Qual a taxa mensal de juros? Então, vamos retirar os dados do iniciado para compreendermos ele. O capital era o que? Inicial, R$10.000. Os juros foi R$400. O montante, que é o capital mais os juros, de 10.400. O tempo foi de 2 meses. E nós precisamos descobrir qual a taxa de juros, qual o percentual de juros mensal. Então, vamos usar a formulazinha, taxa percentual, né, a taxa de juros é igual à razão dos juros do capital. Assim, substituindo os dados, nós temos o quê? Que a taxa de juros é igual a 400 dividido por 10.000, que corresponde a 0,04. Lembrando que esse valor está na forma decimal. Como a gente quer saber a taxa mensal, então precisamos descobrir porcentagem. Então, vamos multiplicar por 100 e encontramos 4%. Portanto, a taxa mensal de juros mensal é de 4%. Outro exemplo aqui, temos que emprestei R$200 a juros simples de 4% ao mês. O empréstimo deverá ser quitado em 3 meses. Qual será o valor de quitação? O valor inicial capital R$200, a taxa de juros ao mês 4%, realizando a conversão temos 0,04 e o tempo 3 meses. Qual será o valor de quitação? A gente precisa encontrar o valor total, ou seja, o montante. Então, vamos calcular os juros mensais. Então, usando a fórmula dos juros igual a CIT, então temos que juros é igual a 200 vezes 0,04 vezes 3. Realizando essa operação, encontramos que juros é igual a 24. Então, para a gente encontrar o montante, vamos somar, né, o capital mais os juros, que obteremos 224. Dessa forma, o valor de quitação será de R$224.
Trouxe um exemplo aqui, que é onde eu disse que é interessante, né, o tempo e a taxa de juros falarem a mesma língua. Então, nós temos aqui, apliquei um capital a uma taxa de juros simples, a 6% ao ano, e obtive R$ 1.428 em 4 meses. Calcular o capital. Vamos retirar os dados. Não conhecemos o capital, é o que estamos procurando. Então, a taxa de juros anual é 6%, realizando a conversão 0,06. O montante, que é o capital mais os juros, 1.428. E o tempo desse rendimento parcial é de 4 meses. Só que não fala a mesma linguagem da taxa de juros, então precisamos realizar a conversão. 4 meses, ele é uma porcentagem do ano, né? O ano tem 12 meses, então nós podemos fazer uma relação. 4 meses de 12, né? É igual ao que? Simplificando aqui por 4, 1/3 anual. Um trimestre, né? Então, 1/3 anual. Dessa forma, nós encontramos a mesma linguagem aqui da taxa de juros e do tempo. Agora vamos usar a fórmula do montante, né? Onde é montante mais capital mais juros. Só que a gente não conhece o valor dos juros, mas a gente conhece os outros dados. Então, dessa forma, vai ser o quê? Montante, o capital, vamos substituir a fórmula de juros na fórmula de montante, que vai ser capital mais CIT. Então, dessa forma, a gente colocando os valores que nós já conhecemos, que é montante 1.428, mais capital não conhecemos, mais capital também, né? Repetimos aqui, multiplica 0,06 vezes 1/3. Dessa forma, nós encontramos que 1.428 mais C mais 0,02C. Vamos somar esses termos semelhantes. Então, dessa forma, nós temos o que? 1.428 mais é igual 1C mais 0,02C. Então, obtemos 1.428 igual a 1,02C. Dessa forma, C é igual a 1.428 dividido por 1,02. Obtemos o capital de 1.400. Portanto, o capital inicial é de R$ 1.400. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida estaremos à disposição. Até a próxima.